Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de biologia. Na realidade, eu vim discutir com vocês sobre esse assunto que tanto se fala hoje, que é o coronavírus ou Covid-19. Saber que Covid é uma sigla que quer dizer que é sobre uma doença causada por um vírus. O vírus se chama corona. Por que ele se chama corona? Porque ao redor dele parece uma coroa. Então, daí veio o nome de coroa. E o que é isso que tem ao redor dele? Ao redor dele tem realmente como se fossem uns espinhinhos, umas espículas, que são lipoproteicas. Por isso que é tão importante a gente lavar a mão. Quando a gente lava a mão com água e sabão, você está tirando, você está conseguindo fazer com que o sabão grude nessas espículas e retire o vírus. Mas a minha dúvida é: vírus é um ser vivo? Eu posso dizer que eu estou matando um vírus? Então, discutir se vírus é ser vivo ou não é uma discussão que cabe mais à filosofia do que à biologia, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente tem algumas regrinhas que os biólogos dizem para algo que é vivo. Para ser vivo, primeiro tem que ter célula, segundo tem que ter metabolismo, terceiro tem que ter reprodução e quarto a gente fala sobre material genético. E o que o vírus tem e o que o vírus não tem? Primeira coisa, o vírus não tem célula. O vírus é acelular, sem célula. Então, daí, eu, Alessandra, já não incluiria mais os vírus como seres vivos. Eles também não têm metabolismo. O que é metabolismo? Nós respiramos, nós gastamos energia. Isso é ter metabolismo, de uma forma bem simplista. E outra coisa que o vírus também não consegue, ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele é um parasita obrigatório. O que o vírus tem? Por que eu digo, então, se eu entro nessa discussão ou não de se ele é ser vivo ou não é um ser vivo? Porque ele tem material genético. No caso do corona, ele tem um RNA. RNA é quando tem uma fita só de material genético. Quando tem uma fita dupla, a gente chama de DNA. O que nós temos no núcleo das nossas células? DNA. Nós também temos o RNA quando está ocorrendo a síntese proteica. O vírus, ele faz isso. Ele é capaz de se reproduzir quando ele encontra uma célula para ele hospedar, ou melhor, que ele vai ser hospedeiro, e aí, quando ele se hospeda nessa célula, ele acaba fazendo com que a célula seja um maquinário de cópia. O que a célula vai fazer são diversas cópias desse vírus. Quando é um vírus que a gente chama de retrovírus, primeiramente ele era um RNA, vai virar um retrovírus, ou seja, vai virar um DNA, essa cópia vai ser feita e aí ele vai retornar ao DNA. É assim também com o vírus da AIDS, e a gente tem diversos tipos de vírus que são vírus que tenham como material genético o RNA. Então, só para a gente retomar, se a gente vai discutir se vírus é ser vivo ou não é ser vivo. Para ser vivo tem que ter célula, tem que ter metabolismo, tem que ser capaz de se reproduzir, tem que ter material genético. Ok. E o vírus? O vírus é acelular, o vírus não tem metabolismo próprio e o vírus não consegue se reproduzir se ele não encontrar uma célula para ele poder se reproduzir. Então, são essas discussões que a gente pode ter sobre vírus. Por isso que não precisa ser um sabonete bactericida. E também não precisa ser só o álcool em gel. Pode ser água e sabão. Pega o sabonete, faz bastante espuma, lava bem as mãos, que você vai estar livre do vírus na sua mãozinha, certo? Espero que eu tenha explicado um pouquinho para vocês sobre o que seria esse tal de vírus que a gente tanto tem falado hoje em dia. E muito obrigada!